Desde sempre, tipo, desde que eu era uma criancinha, eu gostei de criar coisas. Eu não sei explicar e nem acho que tem um motivo específico, eu só acho que isso vem de mim mesmo. Sempre que eu vi um filme ou um desenho que eu achava maneiro, eu achava um jeito de criar uma história barra versão do que eu tinha acabado de ver. E brincava com a minha própria versão e os meus próprios personagens. Eu sempre tive muitas ideias e bastava ver qualquer coisa nova de ficção que elas se multiplicavam e não paravam de crescer. Até eu colocar elas em prática, seja com um desenho ou imaginando a história toda na minha mente mesmo. E por todo esse tempo eu já criei milhares de personagens inspirados nas mais diversas coisas que você pode imaginar. E o lucro é que eu faço isso até hoje. Enfim, esse vídeo não é apenas sobre quadrinhos, mas sobre como eu gosto de arte e de expressar minhas ideias, então por favor, aproveite esse vídeo. Quando criança eu queria muito ter quadrinhos, mas não tinha nenhuma loja que eu conhecesse por aqui na minha cidade que vendesse quadrinhos. Isso foi acontecer uns anos depois, e mesmo que eu só tivesse um conhecimento teórico sobre a coisa, eu já achava legal e criava umas histórias bestas. A coisa mudou mesmo quando eu ganhei acesso à internet e pude conhecer os vários canais no YouTube que falavam sobre quadrinhos. E meu amigo, você precisa entender que eu era uma criança fascinada por histórias de super-heróis. E eu só conhecia os filmes mais famosos, tipo Homem-Aranha do Sam Raimi, que vai ser importante no futuro do vídeo, mas vamos por partes. Então, quando eu descobri que todo aquele universo que eu amava assistir em filmes e animações se expandia e tinha infinitas histórias dentro dos quadrinhos, meu amigo, eu fiquei maluco. E foi daí que eu passei a criar ainda mais quadrinhos, principalmente se eles fossem de heróis. E também, claro, eu consumia tantos vídeos que eu era a criança mais nerd do mundo quando se tratava de quadrinhos da Marvel ou DC, mesmo sem nunca ter encostado numa única edição. E a coisa mudou mesmo quando eu conheci dois canais, o Spider Art e o Teorextre. Esses dois canais tinham o mesmo objetivo. Os youtubers compartilhavam histórias em quadrinhos feitas por eles mesmos quando ainda eram crianças. E aquela simplicidade, tudo feito à mão com papel e caneta, me fascinou demais. E me inspirou também. Os vídeos deles deram certo e eles acabaram voltando a criar quadrinhos amadores e postando no YouTube. Eu sempre estava lá acompanhando. E a minha vontade de criar coisas foi só aumentando, até que eu decidi finalmente fazer um quadrinho completo. É que eu tinha o costume de dropar os projetos no meio do caminho. E eu faço isso até hoje. Mas naquele dia eu estava muito decidido que iria fazer aquele quadrinho. Então eu arranquei umas folhas, tinha um caderno antigo e iniciei o meu projeto. A primeira coisa que eu precisava era, obviamente, ter uma história. E minhas memórias são meio vagas quanto a isso, mas eu lembro que eu havia reassistido há pouco tempo o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. Você lembra que eu falei que esse filme seria importante no futuro, né? E também lido um quadrinho também do Homem-Aranha, mais especificamente Homem-Aranha Anual número 15 de 1981. Somando isso com o fato de que eu sempre fui um baita fã do herói, temos como resultado uma baita cópia do Aracnídeo. E não me levem a mal, eu era só uma criança e só queria me divertir. Enfim, sem mais mistérios, assim surgiu o Invencível X Newton, com uma arte bem ruim e um argumento pior ainda, mas apesar de tudo eu ainda tenho um imenso carinho por esse quadrinho. Acho que é interessante explicar primeiramente de onde veio esse nome, e a resposta pode ser mais aleatória do que parece, porque eu tinha decidido que o protagonista dessa história, o John, seria um garoto extremamente inteligente, e isso estaria ligado com o fato dele ser um herói. Inclusive na capa do quadrinho é possível ver que eu escreveria o poder da inteligência, mas desisti. Então enquanto eu estava em busca de um nome, eu lembrei do personagem que também é muito inteligente, o Jimmy Neutron. Isso é bem aleatório, mas sim, o nome desse personagem veio por causa do Jimmy Neutron. Daí provavelmente eu só adicionei um X no início pra ficar mais legal, e é isso, bem aleatório. E sobre o símbolo no peito, talvez seja uma inspiração daquele átomo que o Jimmy tem na camisa, mas eu acredito que seja um planeta com dois anéis que formam esse X. Infelizmente eu não lembro direito, mas é algo desse tipo. E por mais simples que seja, eu gosto desse design, principalmente vendo artes que eu fiz após os anos. Ele é simples, mas funciona, ainda mais porque as cores verde e azul combinam. Enfim, esse quadrinho é só um dos focos do vídeo, mas ele também é importante, então vamos lá contar a história dele um pouco resumida. Em O Invencível X Newton número 1, nós conhecemos John, um estudante do ensino médio que possui 17 anos, que mora na cidade de Wattsville e que não tem amigos. E pra vocês terem ideia, ele cita no quadrinho que não faz parte nem do grupo dos nerds, então o cara é realmente excluído de tudo e sofre bullying. Afinal, eu realmente queria que ele fosse igual ao Peter, mas nem tudo está perdido para o nosso herói, pois ele possui alguém especial na sua vida, o seu avô Ken. Eu não sei o que me passou pela cabeça pra escolher esse nome pra um velho calvo que mora no Brasil. E o pior é que na época eu nem lembrei do Ken da Barbie, mas com certeza eu também não sabia que dentre vários significados, Ken também significa espada em japonês. Então menos um ponto pra o meu eu criança que não sabia escolher o nome bom pra um personagem. Aí eu citei o fato de que o personagem mora no Brasil, mas na época eu nem pensava nisso. Hoje em dia eu gosto de representar o país nas histórias que eu faço, mas como já deu pra perceber, no momento em que eu fiz o quadrinho, eu não pensava nisso e saía colocando o nome gringo nos personagens. Continuando, após falar com seu avô, John percebe que ele estava escondendo algumas contas atrasadas para não preocupar o neto, já que aparentemente eles não estavam muito bons de dinheiro no momento. E talvez você não tenha percebido, mas esse foi outro elemento que eu peguei emprestado das histórias do Homem-Aranha, já que tem um episódio da série de 94 que acontece a mesma situação. A diferença é que é com o Peter e a tia May. E após ver isso, o John percebe que precisa fazer algo para ajudar o seu avô. Depois de uns dias, ele toma um fora dessa garota feia que não quer ele pelo fato do cara ser pobre e não ter amigo, e ainda manda ele se enxergar.
Após chegar em casa e chorar enquanto lê um livro de ciências que a capa fica do lado direito, percebemos que o John é um baita nerd estereotipado, já que o cara tem uma foto do Einstein mostrando a língua no próprio quarto. E eu nem preciso falar do quão clichê isso é, até o espetacular Homem-Aranha, seja o filme ou o desenho, também tem essa mesma foto, só pra mostrar que o Peter é nerd. E se minhas memórias não falham, foi do filme que eu tirei essa ideia. Para esquecer um pouco o que aconteceu, ele decide sair pra dar uma volta, até que se deparou com um cartaz enorme de luta livre valendo 5 mil reais. E o gênio tem a brilhante ideia de participar. E a única preocupação dele é como participar sem mostrar o rosto. Daí ele olha pro cartaz, vê aquela máscara e decide que também vai fazer a sua. Após fazer sua roupa, que detalhe, inicialmente o símbolo era realmente um planeta, ele também usa sua inteligência para criar um mecanismo que faz com que sua bota o ajude a pular mais alto. E assim, com a roupa colada e um sonho, John vai para a luta, que só acontece uma semana depois e o apresentador já chega chamando ele de Super Soco, mesmo que ele não concorde com isso. Pois é, acho que já deu pra notar que tudo isso foi inspirado no Homem-Aranha, principalmente no filme do Tobey, onde o Ash, apresentador, chamou Peter de Aranha Humana. A luta para o menino John foi bem fácil, ele precisou enfrentar o Serra, um brutamonte que com certeza tinha muito mais experiência de briga do que o John, e mesmo assim perde. E diferente do filme do Homem-Aranha, que o John realmente recebe o dinheiro prometido e volta pra casa, só pra ser surpreendido com seu tio morto no chão e um papel assinado pelo Serra. Olá, Super Soco. Eu sou o Serra. Eu jogo sujo. E não gostei da surra que você me deu. Por isso, dei um presente ao seu avô. Nosso herói amassa a carta, pega seu traje e sai na sombria noite com muita raiva. E com o único objetivo de achar o Serra e se vingar. Mas não é isso que acontece, pois ele acaba presenciando uma perseguição policial. E por impulso, acaba indo ajudar. Ele para na frente do carro, não é atropelado e ainda pega o bandido. E como se não fosse suficiente, após o bandido perguntar o que ele queria, John apenas responde com sábias palavras: te meter porrada. E não sei se vocês lembram, mas antes eu tinha dito que na época eu havia lido recentemente um quadrinho do Homem-Aranha. Pois é, esse quadrinho tinha uma bela arte de Frank Miller e finalização de Klaus Jansson. E eu só vim perceber isso após revisitar esse quadrinho para fazer esse vídeo. E saibam que não vai ser a única vez que vocês vão ouvir esses nomes nesse vídeo. E dá pra ver que eu me inspirei até demais nesse painel do Peter com o do Octopus. E eu até lembro de quando peguei o painel de referência e consegui fazer meio parecido, eu fiquei bem feliz com o resultado. Enfim, após ser parado pela polícia, o John foge, utilizando o super pulo que a sua bota proporciona pra ele, e no outro dia vê que apareceu no jornal. Pouco tempo depois ele é surpreendido por um detetive da polícia que fez uma visita para dar atualizações sobre o caso do Serra. Ele fala que o Serra costumava ir a um bar chamado Bar Star e que era melhor ele se manter longe, mas a pergunta que fica no ar é por que a polícia não foi prender ele? Mas enfim, o detetive faz umas perguntas para o John e descobrimos que ele parou de usar óculos, pois estava usando lentes de contato, tipo o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E um tempo depois, agora sabendo onde encontrar o seu inimigo, John faz algumas modificações no traje, fazendo com que agora ele aguente tiros e pancadas mais pesadas. Então agora é hora da vingança. Ele vai até o local e realmente o Serra estava lá, daí ele apanha, chama ele de Super Soco e o John corrige dizendo que se chama X-Neil. E a história termina com o herói dando um soco final no Serra. Esse foi, sem dúvidas, o quadrinho que eu mais me inspirei em outras obras, principalmente porque não foi aquela inspiração em que você só pesca elementos legais e implementa na sua história de uma forma coerente e criativa. Não, eu só achava legal a luta do Homem-Aranha contra o Serra-Ossos, por exemplo, então eu ia lá e fazia uma luta igual com os meus personagens. E ainda bem que eu nunca tive o costume de fazer isso, esse foi basicamente o único quadrinho que eu fiz. E o resto são histórias originais, até posso falar num vídeo futuro sobre os quadrinhos que eu fiz quando criança. A questão é que esse personagem não ficou preso a esse quadrinho, eu também fiz algumas continuações, e dessa vez com ideias mais originais, até com um vilão que se mantinha em segredo e apareceria no final de tudo, mas isso acabou não acontecendo. E na real eu nunca abandonei o personagem, mesmo com poucas histórias eu gosto bastante dele. E o grande lance é que recentemente eu venho cada vez mais ficando com aquela vontade de fazer quadrinhos. Dessa vez, de forma digital, com muitas inspirações por todo lado. Que não dá, eu preciso colocar isso em prática. E já é óbvio que a minha ideia é utilizar o X-Neil nesse projeto, mas como vocês viram, tem muita incoerência na história dele e outros elementos que não são agradáveis para um projeto mais sério. Principalmente a grande semelhança entre ele e o Homem-Aranha. Então a primeira coisa que eu decidi fazer foi reformular muita coisa sobre ele. Começando por algo básico, os nomes. Como eu já disse, hoje em dia as histórias que eu faço costumam se passar no Brasil. Isso inclui os nomes brasileiros também. E isso fez com que, hoje em dia, eu acho muito estranho escrever personagens com nomes gringos. Eu realmente me acostumei com os nomes BR. Então eu fiz só algumas alterações. Tipo John. Esse nome em si pode ser só um apelido para Jonatas, por exemplo, que é um nome comum por aqui. Sobre o avô dele é um caso mais específico. Vai ter que ser realmente um nome totalmente diferente. Ainda vou pensar melhor nisso. Sobre a cidade de Wattsville, eu lembrei de um caso engraçado, que é Smallville, que é a cidade que o Superman caiu quando veio de Krypton. E aqui no Brasil, na série mesmo de Smallville, a cidade foi traduzida para Pequenópolis,
Kenópolis. Então, What's Why a gente pode fazer um Kenópolis, por exemplo, uma brincadeira interessante. Outro ponto que eu vou mudar é a origem toda do herói. Eu não planejo contar agora e depois eu explico o motivo. Basicamente a base do herói ficou, mas a origem e personagens foram reformulados. A minha ideia com esse quadrinho é algo mais sério, e se na época a minha principal inspiração foi o Homem-Aranha, hoje em dia é o Demolidor, mas relaxa que eu não vou copiar nada dessa vez. Tudo começou quando eu queria me aprofundar mais nos quadrinhos do herói e decidi ler a primeira fase que o Frank Miller escreveu pra ele. E talvez você não saiba, mas esse cara é importantíssimo pra mitologia do Demolidor. E olha essa coincidência, tanto naquela época como agora, uma das minhas inspirações foi um quadrinho feito pelo Frank Miller. Mas não só isso, porque essa saga do Demolidor é arte finalizada por Klaus Johnson, o mesmo que finalizou o quadrinho do Homem-Aranha. E eu só soube dessa dupla lendária trabalhou nesse quadrinho quando fui revisitá-lo pra fazer esse vídeo. Então foi uma baita coincidência mesmo. A fase inicial do Demolidor de Frank Miller foi muito importante por reformular o personagem de um jeito que ninguém esperava. De pouco a pouco essas histórias saíram de quadrinhos com cores saturadas e aventuras diurnas, com vilões mais caricatos, para histórias noturnas com foco no lado urbano, crime organizado, violência e um clima de histórias policiais. Todo esse arco foi maravilhoso e tá servindo muito de inspiração para o novo Ex-Neutro. Além dos quadrinhos, dá pra dizer que a série da Netflix também tem sua influência. Enfim, aqui o Joe não é mais adolescente, ele já é um jovem de 22 anos, com trabalho e que continuou sendo esse herói desde o final da sua adolescência. E isso causa certos problemas a ele, porque algo que esse John tem a mais do que o clássico é um senso de justiça fora do normal. Então ele não vai aceitar se não conseguir salvar alguém inocente, por exemplo. E algo que é óbvio é que uma única pessoa não pode transformar uma cidade inteira. E é exatamente isso que ele quer. Ele luta contra o crime todos os dias, mesmo sabendo que não tá fazendo uma diferença tão grande. Ele tá há anos fazendo a mesma coisa, mas sem nenhum resultado, e ele não consegue parar. Esse é o principal problema que o nosso protagonista enfrenta. Ele mesmo já perdeu o sentido da sua jornada e tá todo dia tentando mudar esse fato que parece ser imutável. Como eu disse, a sua origem foi formulada e o que eu posso dizer é que ele já não era mais um nerd excluído que sofria bullying e nem teve a ideia de participar de um torneio de luta livre valendo R$5.000. Mas o que se manteve aqui é que o John continua sendo alguém inteligente, que tinha boas notas e enfim. Mas ao que eu removi, até pensei bastante sobre, foram as suas botas de super pulo. Como eu quero que seja algo mais sério, eu optei por remover, e pode parecer algo meio besta, mas eu só mostrei a primeira edição dos quadrinhos clássicos, mas nas edições seguintes, essa bota acabou virando um elemento característico do personagem, e por isso que eu fiquei na dúvida, mas no fim, sem bota. Outra personagem que fará parte dessa história é a Safira. Personagem essa que apareceu no último quadrinho do Ex-Neutron, sem importância alguma, só apareceu em uma página e eu mudei muita coisa sobre ela. Adaptei coisas que eu tinha em mente e agora ela vai participar da história e é isso. Partindo pra arte, eu chego num ponto interessante, porque eu não tô sendo perfeccionista quanto a isso, porque como eu disse, eu tenho muito essa questão de dropar os quadrinhos que eu inicio, e eu realmente não quero que isso aconteça aqui. Eu, ao menos, quero terminar essa primeira edição, então eu tô focando numa arte bem mais simples, com arte final simples também, e uma coloração sem tanta profundidade. Além disso, eu não tô me cobrando tanto quanto a isso, afinal esse quadrinho é uma forma de diversão, um projeto pessoal, então eu não vou ficar apagando e refazendo um mesmo painel de quadrinhos só pra alcançar a arte perfeita. Inclusive, na primeira página tem uma perspectiva que ficou bem ruinzinha, mas não vou ligar pra isso, eu só quero fazer da mesma forma que eu fazia quando era criança, sem importar se tá bonito ou feio. Claro que eu não vou deixar o negócio horroroso, eu vou fazer com cuidado e colocar um esforço, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. No momento o quadrinho ainda tá no período inicial, eu realmente queria falar mais sobre ele, mas infelizmente eu ainda tô fazendo as primeiras páginas e eu fiz esse vídeo mais como uma forma de documentar esse projeto. Eu não vou torná-lo frequente aqui no canal, até pra eu postar um vídeo é bem difícil, mas eu lembro muito bem de como os canais que eu acompanhava de quadrinhos sofriam com essa questão de prazo e compromisso para entregar os quadrinhos, e eu não planejo isso. Como eu disse, isso é uma forma de documentar, apresentar esse projeto para vocês. Eu não sei como vai ser a recepção desse vídeo, pode ser que ele não pegue tantas views se levar em consideração os últimos vídeos, mas quem sabe se alguém se interessar, quando eu finalizar eu faço um vídeo sobre. Também tô com o objetivo de fazer um vídeo sobre os quadrinhos que eu fiz quando criança, já que o tema principal desse canal é sobre quadrinhos, então eu acho que vai ser uma boa. Enfim, deixa o like se curtiu, se inscreve no canal caso tenha gostado da ideia e queira ver mais vídeos sobre meus quadrinhos. E por fim, comenta o que achou desse projeto e se quer que eu continue com ele. Tamo junto e até a próxima.